pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, o professor Fábio trazendo mais uma aula de ciências do 8º ano para minha turminha aí, tá jóia? Estamos falando de corpo, né, gente? Vamos lembrar que estamos falando do corpo humano e hoje nós vamos falar de um tema muito legal que são os hormônios. Então, vamos lá comigo, né? Então, o que são os hormônios, professor? Gente, hormônio é uma substância que lembra muito um carteiro. Por que um carteiro? Porque o hormônio, como carteiro, ele vai sair de um local de origem em destino a um órgão-alvo, para que nesse órgão-alvo ele gere alguma função diferente. Por exemplo, é como se o hormônio chegasse no local e dissesse acorde, e o órgão acorda. Ou se ele chega depois nesse mesmo órgão e diz pode dormir, e o órgão vai e dorme. Então nós temos que entender que o hormônio é uma substância que sai de um ponto a outro, de uma origem a um órgão-alvo, com o objetivo de estimular ou diminuir essa estimulação, tá bom? Então eu boto o órgão para cima, eu boto o órgão um pouco para baixo. Não é que ele vai diminuir, ele vai regular, tá bom, gente? Os hormônios são produzidos aonde? Em glândulas chamadas em órgãos melhor chamados de glândulas endócrinas, tá? Aí nessa figura nós temos algumas glândulas, tá, gente? Ó, tireoide, as gônadas sexuais, tá bom? E aí, nessa figurinha que aparece agora, nós temos exatamente como que ocorre o processo de trabalho, de função do hormônio. Olha só, ele sai de uma célula secretora em busca de uma célula-alvo. E quando ele chega nessa célula-alvo, ele será reconhecido por quê? Porque nessa célula existe um receptorzinho lá na sua membrana, onde há um encaixe e assim o hormônio desempenha aquela estimulação. Lembre-se, o hormônio é algo que vai gerar uma estimulação na célula. Tá bom? A célula já faz isso por natureza, mas o hormônio há de estimular ainda mais. Tá bom, minha gente? Nós vamos ter um exemplo bem bacana aqui sobre o açúcar, para você entender e entender um pouquinho de diabetes, tá bom? Hoje, vamos lá. Bom, aí tem um bonequinho empurrando um dominó, né? Que a gente vai chamar de efeito dominó, onde um vai derrubar o outro, derrubar o outro, derrubar o outro. Porque nós trazemos à tona um efeito do hormônio muito interessante chamado de feedback. O que é o feedback? A gente pode chamar de pergunta e resposta, ação e reação, né? Então é toda resposta que se adquire a uma determinada pergunta, ou melhor, falando de hormônios, toda resposta que se adquire a um determinado estímulo, tá bom? Então nós temos o feedback chamado de positivo. Por que positivo? Porque o hormônio vai lá e diz, ó, pula, aí ele vai e pula. Então, ó, vai lá, produz isso, ele vai lá e produz. Olha, aumenta, aí ele vai lá e aumenta. Tá certo? Isso é positivo. Ou seja, o hormônio vai levar uma informação positiva e adquire essa informação positiva por parte da célula do órgão, tá bom? Em contrapartida, aí já tem essa moça pulando numa cama elástica, onde o que acontece na cama elástica? Qual é o efeito? Ela cai e ao invés de ir ao chão, a cama elástica joga ela de novo para cima, né, gente? Então, esse efeito de cair e não ir ao chão, a cama elástica joga ela de novo para cima, ela cai e vai ao chão, que é uma situação de ordem contrária, nós chamamos de feedback negativo. E o que é o feedback negativo agora? Vamos lá. O hormônio vai naquele mesmo órgão que antes ele foi lá estimular, e agora ele vai lá e diz, ó, para com isso. Tá bom, já chega, né? Então nós temos a resposta negativa. Essa resposta negativa nós poderíamos dizer que é o quê? Poderíamos dizer que ela é uma reguladora. Vamos pensar na lágrima. Vamos pensar todo mundo na lágrima. Você começa a chorar. Aí começa a derramar lágrima, 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 lágrima. Se esse processo não fosse cessado, não fosse parado, imagina quanto de água a gente ia perder no choro, né? Então, existem os controladores ou reguladores dessas funções. E eles são hormônios. Então, enquanto um faz, vamos começar, positivo, o outro, vamos cessar, negativo. Tá certo? Então, o feedback positivo, ele tem a ordem de estimular o processo. O feedback negativo, ele tem a ordem de cessar, encerrar o processo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver algumas glândulas e hormônios agora, tá bom? Para a gente ver como é que se aplica tudo isso. Então, no nosso cérebro, há um comando, por exemplo, há um comando hormonal para o pâncreas. Esse órgão é o pâncreas, tá bom? O pâncreas, por sua vez, libera a insulina. E eu já ouvi muito falar de insulina, né, gente? O que é a insulina? Insulina é um hormônio
que abrirá a portinha biológica da célula para que ela assimile mais glicose. Então, quanto mais insulina tiver a célula, mais aberturas para a absorção de glicose a célula vai ter e maior produção de energia essa célula vai também poder gerar, tá bem? Então, esse é o papel máximo da insulina, certo, gente? De novo, o que é que faz a insulina? Abre a portinha biológica da célula para que ela permita que o açúcar entre cada vez mais. Para que açúcar dentro da célula? Para ser usado como fonte de energia, beleza? Vamos lá. Alguns hormônios e suas funções. Vamos lá. Hormônio antidiurético. Qual é a palavra? Contra diurético, xixi. Então ele é anti-diurese. Então ele é um hormônio que atua nos rins, fazendo com que o rim absorva quase toda a água que chegue lá, né, da filtração sanguínea, e a urina produzida seja muito pouca, quase nada. Imagina perder muita água pela urina, pessoal, né? Aí seria muito grave, tá bom? Hormônio do crescimento. O que é que ele vai fazer? Óbvio, ele vai propor o crescimento dos organismos. Mas olha que interessante. O hormônio age e depois ele vai cessar. Porque nem o corpo pode crescer indefinidamente. Olha só qual é a lógica do hormônio, né? Ele é feedback positivo, o corpinho da criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Jovem, adolescente, já vai diminuindo. Até uma determinada idade, mediante a questão familiar de vocês, da genética da família, quanto é que é a estatura do seu pai, da sua mãe, de outras pessoas da família, você vai ficar nessas medianas aí, tá bem? Então esse hormônio ele vai ter feedback positivo quando você nasce, vai crescendo sem parar, até que ele cesse essa sua ação. A gente já entende direitinho o que é feedback pelo hormônio do crescimento, tá bom? Aí nós temos a calcitonina, olha a palavra boa, calcitonina, cálcio, né, gente? Então, é um hormônio que permite abrir as portinhas para a assimilação do cálcio nos ossos, como principal órgão do depósito do cálcio, tá? O cálcio tem outras funções maravilhosas no corpo, mas quanto aos ossos, o cálcio é muito bem armazenado lá, tá joia? Hormônio adrenalina, já ouvi falar isso aí, viu, professor? A adrenalina que agita, né? Por quê? Porque ele é um hormônio que interfere diretamente no coração, fazendo com que ele bata mais vezes, mais rápido, para distribuir mais sangue, mais nutrientes e levar para os músculos esse suporte. E aí você tem uma reação muito boa no músculo de quê? De poder correr, de poder saltar, de poder gritar, de poder até desmaiar, né? De um susto, muita adrenalina, a pessoa desmaia às vezes, mas a ideia é que a adrenalina propõe ao coração um trabalho muito acelerado e assim sendo, nós vamos ter uma boa distribuição, um excedente de distribuição de oxigênio e nutrientes, tá bom? E aí eu trouxe um esquemazinho que eu fiz para vocês, para todo mundo entender direitinho aqui, como é que funciona a questão da insulina. Vamos lá. Aqui eu tenho uma célula, tá bom? A glicose está no sangue e ela vai entrar na célula. Quem é que abre a portinha da glicose para ela entrar na célula, gente? A insulina, né? Então, a insulina é guardada, a insulina permite que a glicose seja guardada e utilizada pela célula. Mas se por acaso você entra em jejum, a noite toda você fica lá dormindo, suas 6 a 8 horas, a 10 horas, né? Tem quem durma 10 horas. E aí, suas células precisam de energia, né? E essa glicose foi guardada na célula e ela precisa ser redistribuída para outras células que têm menos. Então, devolva essa glicose para o sangue por quem? Aí já é um feedback negativo, ao contrário, né? Por um hormônio chamado glucagon, né? Então, ele abre a portinha inversa da célula, ela libera a glicose e a glicose vai para o sangue. Beleza, pessoal? Então, hormônios, glândulas e suas ações. Espero que você tenha gostado da aula. Tá o roteiro aí. Lê o roteiro, faz suas questões e bacana, viu? Próxima aula tem mais. Abraço.